Olá pessoal, tudo bem? Eu acredito que não exista um tipo de filme adaptado em livro que supere o livro, mas eu reconheço que tem alguns filmes que mexem com o nosso coração. Nesse vídeo vocês vão conhecer um filme baseado em fatos reais, dentro de um contexto histórico muito interessante que foi a Primeira Guerra Mundial e que me ajudou e acredito que vai ajudar vocês a conhecerem esse evento por outras óticas, por outras visões. Nesse vídeo nós vamos falar de um filme maravilhoso chamado Lawrence das Arábias. Bora estudar! Esse filme foi lançado em 1962, então acredito que aí já é um primeiro obstáculo para quem quer assistir o filme. Tem que entender que é um filme antigo, só que já foi restaurado, então dá para assistir sem problema nenhum. Se você tem essa resistência com o filme antigo, eu espero que você supere ela para apreciar essa obra. O filme ganhou 7 Oscars, é uma das grandes obras-primas do cinema, só que ainda tem mais um obstáculo para você superar, para você conseguir assistir esse filme bem. Você tem que ter tempo. O filme tem 3 horas e 42 minutos. Talvez aí seja uma coisa que quando eu falo, você fala, meu Deus do céu, Thiago, tão longo assim? Não é uma coisa inédita no cinema, filmes longos. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, tem filme do Senhor dos Anéis de mais de 4 horas. Tá? Tem o filme lá, o último, Liga da Justiça, tem mais de 4 horas. Titanic foi 3 horas e 15. Então não é uma coisa inédita. Então você vai precisar de um pouquinho de tempo. Se você conseguir resistir essa questão do filme ser um pouco antigo e também a duração, eu garanto que você vai apreciar demais essa obra. Mas vamos lá, do que trata realmente esse filme? Antes de entrar e falar do personagem principal, vai lembrar o contexto. O contexto, como eu disse, Primeira Guerra Mundial. Um confronto que não se resume a apenas uma briga de um país com outro, mas um jogo de influências que percorria a Europa desde o século XIX. A corrida imperialista, ou seja, a busca por territórios, por mercados fora do continente europeu, levará o mundo a esse confronto tão marcante do século XX. E é interessante você entender que quando eu falo Primeira Guerra Mundial, existem algumas imagens marcantes, imagens que vêm à sua mente. Por exemplo, as trincheiras. Aliás, se eu pedir para você desenhar a Primeira Guerra Mundial, é capaz de você desenhar um tanque, desenhar um avião atacando o inimigo, mas a trincheira vai aparecer na maioria dos desenhos. E claro, se eu perguntar sobre os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, será citado primeiramente Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos ou até o Brasil. A gente tem que entender uma coisa mais ampla, é uma guerra mundial. Se você percorresse uma trincheira inglesa, você encontraria, além de ingleses, irlandeses, escoceses, canadenses, neozelandeses, indianos, ou seja, o mundo todo estava diretamente ou indiretamente vinculado a esse conflito. E o palco da guerra não se conteve apenas na Europa, e sim nessas áreas de influência. E no caso, o filme vai tratar o Oriente Médio. Esse território que protagoniza atualmente grandes conflitos, que a gente comenta bastante, aliás, aqui no canal eu fiz 2 lives falando dos conflitos do Oriente Médio atuais. Já no século XIX era palco de muita disputa devido às suas riquezas naturais, destacadamente o petróleo. E diferentemente de hoje, que você tem as nações brigando por esse território e tentando influenciar, nós tínhamos praticamente um chefe no Oriente Médio, que era o Império Turco-Otomano. Mas mesmo tendo esse Império Turco-Otomano, as potências europeias tentavam de alguma forma influenciar esse território. O problema é que com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco passou a apoiar a Tríplice Aliança, que incluía a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que logo no começo do conflito já mudou de lado. E é aqui que entra o nosso personagem principal, Thomas Edward Lawrence. Um inglês nascido em 1888, viveu até 1935 e desde a infância ele era aficionado por história, garoto bom. Principalmente história da Grécia Antiga, ele adorava história dos gregos, dos espartanos, dos atenienses. Inclusive ele até mantinha um regime físico inspirado nos soldados espartanos e adorava também a Idade Média, em especial o movimento das Cruzadas.
ele acabou fazendo o curso de História. Em 1909, terminando a sua tese de conclusão de curso, ele acabou visitando vários castelos medievais. Que inveja! Ele visitou castelos na Europa e castelos medievais no Oriente Médio. E a partir daí ele começou a conhecer cada vez mais a cultura árabe. Em 1911 ele já era assistente de escavações arqueológicas no Oriente Médio e ficou apaixonado pela cultura árabe. E passou a viver dentro do Império Turco-Otomano, já que ele participou de escavações principalmente na Síria e no Iraque, que eram parte desse grande império que durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas assim que começou a Primeira Guerra Mundial, o governo inglês percebeu a importância de Lawrence. The man who gives victory in battle is prized beyond every other man. Um rapaz que conhecia não só a cultura, mas a geografia, a história, já tinha contatos com os povos árabes e conseguiria, com esse tipo de contato, promover uma guerra dentro da guerra. Entre os anos de 1916 e 1918, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, teremos a famosa Revolta Árabe, que foi os vários conflitos dos povos árabes contra o Império Turco-Otomano. Então o papel do Lawrence foi essencial. Nesse papel diplomático que ele tinha, ele vai colaborar com esses conflitos para enfraquecer o Império Turco-Otomano e com isso enfraquecer um inimigo dos ingleses na Primeira Guerra Mundial. O filme mostra muito bem essa parte é incrível, então mais uma vez assista. Mostra o papel do Lawrence e dos árabes em guerrilhas, sabotagens, em vários conflitos que ajudaram a definir os rumos também da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, essa guerra a gente só vê o lado inglês, o lado europeu, né? E tudo parece assim, tudo figurante dentro desse conflito. E não foi. Então os vários conflitos que ocorreram concomitantemente à Primeira Guerra Mundial são bem importantes. E observar essa Primeira Guerra por essa visão é maravilhoso. Então o filme ele é muito bom e trata muito bem desse aspecto. Só que eu já vou avisando que o filme não vai trazer as resoluções da Primeira Guerra Mundial, tá? Inclusive já dando um spoiler, mas esse spoiler não é spoiler porque vai começar o filme dessa forma, então eu acho que não vai estragar. Ele vai contar, ele vai resgatar a história de Lawrence, tá? Então ele vai começar inclusive com a morte do Lawrence num acidente de moto que realmente ocorreu, e depois os jornalistas vão começar a buscar a história dele, aí toda a história é montada. Sabe-se que ao final da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos isso aliás, que o território que era o Império Turco-Otomano, ele foi partilhado entre as grandes potências vencedoras, destacadamente a França e a Inglaterra. E Lawrence odiou esse tipo de resolução. Ele era muito realmente fã da cultura árabe, ele gostava demais da civilização árabe e não ficou muito feliz em ter sido usado para esse tipo de jogo político. Ele acreditava que realmente estava ajudando o povo árabe e em determinado momento, dependendo da ótica que você analisa, ele realmente ajudou. Ele vai morrer em 1935. Antes disso, ele vai passar um momento mais isolado da sua vida. Vai publicar o livro dele, Os 7 Pilares da Sabedoria, em que ele trata muito bem da Revolta Árabe. Aliás, é uma das principais fontes que nós temos externas a respeito desse conflito. E por todo o seu papel, pela toda a sua atitude no mundo árabe, é aí que ele ganha o nome, título do livro, Lawrence das Arábias. Então, pessoal, espero que eu tenha instigado vocês a assistir esse filme, essa obra-prima do cinema. Se você já assistiu esse filme ou se você assistiu por conta desse vídeo, comenta aqui. E não esquece de curtir, de compartilhar o canal, divulgar para o máximo de pessoas. Espero trazer para o canal outras análises e outras indicações de filmes. É interessante perceber que às vezes um evento histórico ele pode ser observado por várias fontes. A história é infinita. Certo, meus queridos? Até o próximo vídeo. Tchau!